Simulado 4 aí, pessoal. Número de vagas. Então eu já vi que no enunciado tem uma equação que não está na forma reduzida, né? Vamos dar uma lida. Maurício alugou um apartamento e um prédio onde moram apenas matemáticos. Nesse prédio ele tem direito a uma vaga de garagem para colocar seu carro. Até aí a gente pode ler sem atenção, não serve para nada. O número da vaga foi passado através da seguinte mensagem: o número da vaga na garagem é composto pela... Tá só isso aqui então, diferença entre as raízes. Equação de segundo grau, a gente vai ter duas raízes e lá no final a gente vai fazer a diferença, a subtração. Então a primeira coisa vamos colocar na forma reduzida, 2x2 menos 70x mais 600 igual a zero. Tá? Aqui está na ordem A, B, C, às vezes pode estar os termos fora de ordem, isso aí tem que ter atenção também. A gente pode simplificar a equação, assim como a gente faz com fração, dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número natural. A gente pode dividir a equação pelo mesmo número natural nos dois lados, nos dois membros. Aí ficaria x2 menos 35x mais 300 igual a zero. Só para ficarem menores os números, o resultado vai sempre ser o mesmo. Então a gente pode calcular o delta separado, b ao quadrado, vai dar 1.225, menos 4ac, que vai dar negativo, e 300 vezes 4 dá 1.200. Então delta dá 25. Aí a fórmula resolutiva, x igual a menos b, menos 35 vai ficar 35, mais ou menos raiz de delta, sobre 2. x1, x2, x', x duas linhas. 35 mais 5, 40, dividido por 2, 20. E 30 dividido por 2, 15. A diferença entre as raízes é 5. Letra A. Vamos lá. Problema 2. Problema 2. Também não é curto, é bem extenso, mas já disse juro, já tem taxa. Após um ano, primeiro empréstimo, juro, empréstimo. Matemática financeira. Então a gente já tem que se ligar. Ou se faz no início da prova isso, ou na própria leitura da questão. Basicamente vai ser isso. Um dos passos recentes dado pelo incentivo de pequenos negócios foi o empréstimo feito através de comunidades de crédito, que visa o empréstimo de valores a pequenos comerciantes. Aqui, regimes aqui, se não disser nada, é o simples. Tá? Uma pessoa faz um empréstimo de 2.500. Ela faz hoje, a ideia de valor presente é a ideia de capital. Então, o capital, ela faz um empréstimo de 2.500. Há uma taxa de 3% ao mês. Então, o izinho, a taxa, 3% mês. Para iniciar um pequeno negócio. Após 6 meses, vamos já fazer o fluxo aqui. Ó. Então, agora, após 6 meses, então aqui a gente tem um capital de 2.500. E esse capital, ó, o dinheiro vai ser capitalizado no tempo, isso que é o juro, a uma taxa de 3%. Após 6 meses, ele necessitou pegar mais um empréstimo. Então, ele pegou mais um empréstimo, mais um valor de 1.000. Então, aqui, ó, ele pegou mais um valor de 1.000. Então, vai ter outro capital. Então, esse aqui é o capital 1, vamos chamar de capital 2, os R$1.000 que ele pegou depois. Há uma taxa de 4%. Então, tem a primeira taxa e tem a taxa 2, que é 4% também ao mês. Então, o fluxo está mês, né? A taxa ao mês, beleza. Conseguindo dessa forma quitar os dois empréstimos um ano após o seu primeiro empréstimo. Então, um ano é 12 meses. Um ano após, então, aqui, um ano após o primeiro empréstimo. Então, aqui é 12 meses. Então, o tempo do segundo empréstimo ele vai ser capitalizado também a uma taxa de 4% por 6 meses. Então, o fluxo é esse. Tá? O processo, então, é um pouco mais trabalhoso, porque tem duas capitalizações para fazer, 2 juros, 2 taxas, 2 capitais. E a gente vai calcular separadamente. Vamos ver o que está sendo perguntado. O valor do juro total pela pessoa. Então, vai ter 2 juros. O juro produzido por esse capital é essa taxa, né, por um período de 6 meses, e o juro produzido por esse capital é essa taxa durante 6 meses. Então, vamos chamar assim de juro 1, é o capital 1, 2.500, vezes a taxa, vezes o tempo. O capital 1, ó,
Ele foi produzir um juros durante 12 meses, que ele pagou depois de um ano. Então aqui é vezes 12. Reforçando, né, pessoal, é 3%. Não podemos esquecer disso aqui. Tá? Então esse juro vai dar R$900. O juro 2 vai ser produzido por um capital de 1.000, um pouco menor, mas a taxa maior. 4% durante também um período menor de 6 meses. Esse juro produzido vai ser 240. O juro total é a soma dos dois, que vai dar 1.140. Letra D. Tá? Então, o fluxo ajuda, né? Não obrigatoriamente tem que fazer, né? Se vocês já sacarem que tem dois capitais, já joga a fórmula do juro aqui, depois soma. Tá? Questão 3. Um concurso com 600 inscritos, 390 foram aprovados e a diferença entre esses valores são os reprovados. Índice, tá? Mesmo se não dissesse, tá? Na alternativa é só taxa, então a gente vai ter que comparar e representar um número percentualmente. O índice de aprovação ainda explica a porcentagem de aprovados em relação ao número total. Isso aqui não precisaria dizer, tá? Porque índice de aprovação é os que foram aprovados em relação ao total. Então é 390 sobre 600. Dividindo aqui dá para dividir por 3, vai dar 65%. Tá? Dividindo aqui dá 0,65, passando para a representação percentual, a gente vai até a segunda casa depois da vírgula. Questão 4. E aí, se continuar a divisão arredonda. Daí. A menos que no enunciado as alternativas estejam com 3, 4 casas depois da vírgula, daí é para exigir nossa habilidade de cálculo, daí vai mais. Tá? Questão 4. Deseja comprar lentes com espessuras mais próximas possíveis de 3. Tá? Então a questão de arredondamento aqui no estoque não tem nenhuma de 3, então a gente vai fazer para cada uma dessas medidas a diferença. Por exemplo, na primeira ali, ó, a diferença é sempre o maior menos o menor. Né? Isso aqui não precisa ter, né? 3,1 menos 3, a diferença é 0,1. Tá? A segunda lente, 3,021 menos 13. Soma e subtração de posicionar vírgula embaixo de vírgula, quando não tem nada, posiciona 0. Então vai dar 0,021. Ó. Esse aqui já é uma diferença menor. Ó. É o mais próximo. Muita gente marca essa aqui, né? Porque acha que é 2,99. Tá? Se fosse aí seria 0,01. Daí seria menor, mas tem esse 0 aqui. Ó. Tá? Então a diferença. Então vocês façam sempre o maior menos o menor. Aqui, ali nessa aqui, por exemplo, vai ser 3,000 menos 2,099. Façam cada uma e a resposta vai dar essa aqui. Ó. É a menor, aqui é 0,0. Tá? Esse aqui é maior, porque é 0,100. Esse aqui é 21, 0,021. Então 21 é menor que 100. Tá certo? Então o gabarito é a letra C. É só fazer a diferença. Tá? Vírgula embaixo de vírgula e calcular as subtrações. Questão 5. A média, Arthur, Bruno e Carlos. Arthur, Bruna e Carlos. A média deles é igual a 25. Sabe-se que Arthur é 3 anos mais novo que Carlos. E Bruna possui o dobro da idade de Arthur. Só que eu não sei quanto tem Carlos, né? Eu sei que a média dos 3 é 25. Então, nessas situações, né, como eu já estou meio calejado esse tipo de problema, eu sinto, eu interpreto que tem um valor desconhecido, que no caso aqui, para representar os outros, eu preciso do Carlos, né? Para representar o Arthur, e a Bruna está em função do Arthur, então está por um X aqui. Tá? O Arthur é 3 anos mais novo que Carlos, então o Arthur tem X menos 3. E a Bruna é o dobro de Arthur, é o dobro Arthur. Tá? Se não colocar parênteses, é só o dobro de X, ó, daí depois matematicamente vai dar problema, então tem que posicionar o parênteses. A idade de Arthur é tudo isso aqui. Ó. Tá? Então agora eu já tenho só um valor desconhecido, então a gente consegue modelar tranquilamente uma equação, que no caso aqui está abordando média. Então a gente soma os 3, Arthur mais Bruna mais o Carlos, e vai dividir isso aqui por 3, e vai dar a média, que é 25. Aqui pode multiplicar cruzado, né? Aí vai ficar x menos 3 mais 2x menos 6, né? Por isso que tem que botar o parênteses, que é isso aqui, mais x
igual a... Aí tem que multiplicar aqui. Tá? Tem que fazer o 25 vezes 3. Isso dá 15, 75. Tá? E aí agrupando, botando o número para um lado, letra para o outro, vai chegar a x igual a 21. Tá? Tem a resposta, ó. Só que daí a gente viu que demorou um pouquinho no cálculo aqui, né? Uma coisa que eu também não fiz é sublinhar, né? Nessas condições é correto afirmar que Arthur possui, quer saber a idade do Arthur. Então o Arthur possui 21 menos 3. 21 menos 3, que dá 18. A maioria marcaria 21, mas a resposta é a letra B, 18, que é a idade só do Arthur. Questão 6. Em um aquário, a razão entre peixes grandes e pequenos é de 7 para 18. Tá? Está na razão de 7 para 18. Aqui não diz o complemento, né? Então é nessa ordem. É a relação de grande para pequeno. Nessa ordem, está na razão de 7 para 8. Tá? Então o total de partes dessa razão são 25 partes, o todo. Total. Tá? Não. Se tivesse 7 grandes, teria 8 pequenos e ia ter um total de 25 peixes. Mas se tivesse 14 grandes, teria o dobro, né? Teria 16, aí teria 50. Tá? Então, nesse aquário, o número de peixes pequenos excede o número de peixes grandes em 132. Então, os pequenos excede os grandes em 132. Então, se aqui é x mais 132. Está na razão de 7 para 8. Tá? Desculpa, 7 para 18. Tá? Então, esquece que é o 16 aqui. Tá? Se dobrasse, 7 mais 18 dá 25 aqui. Tá? Eu esqueci do 1 aqui. E agora a gente multiplica aqui, tendo cuidado que é 7 vezes tudo isso aqui, né? Igual a 18x. Tá? Aí isolando aqui, vai dar aqui 7,974, 7x, aí 18 menos 7, vai dar x igual a 84. X igual a 84. E não é isso aqui que está perguntando, é um número total de peixes, grandes e pequenos. Grandes e pequenos. Então a gente sabe que grande é 84, mais... E os pequenos, né, excedem os grandes de 132, mais 84 mais 132, que é o que está no modelo ali. Tá, isso aqui vai dar 300, que é o gabarito, aqui, ó, letra B. Seguindo o baile, questão 7. Aqui, juros simples, ó. Nem li o resto. Juro igual a CIT, montante, capital mais juro. E continua o mapeamento da prova, lendo as outras questões. Então, isso aqui eu já sei que é uma questão média ou fácil, porque é bem curta, né? Então, Mariana fez um empréstimo de 400 a seu colega, cobrando juros simples, ali está a taxa, 2,5% ao mês, sabendo que a colega pagou a dívida quando estava, então o valor da dívida, um montante, estava em 460, logo o juro é a diferença, o juro é R$60. Quantos meses? Está perguntando o tempo, em mês, a taxa já está em mês, beleza? Ela recebeu o dinheiro, né? Quantos meses depois ela recebeu o dinheiro? Então as alternativas tudo em mês, está tudo certo, não precisa converter nada. Então é a forma do juro, capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Juros 60, capital 400, a taxa é 2,5% e o T. Cortou. Vai dar 60 igual a 10T, 4 vezes 2,5, tempo igual a 6 meses. Letra E. Questão 8. Questão fácil, né? Acho que não seria nem média, porque os números estão bem inteiros. Aqui é 2,5 vezes 4, é 10, né?
Se o cálculo fosse mais trabalhoso, talvez seria a média em função do tempo que a gente teria que investir, né? Em uma eleição, 3 candidatos. Votaram 1.500 eleitores. Tá? Total de eleitores. Candidato A obteve 376 votos. Candidato B, 645. E o candidato C, 299. Então, totalizando isso aqui, dá 1.320. Logo, a diferença é o que não votou nem A nem B nem C, que é branco, nulo, não sabe, né? A porcentagem de votos brancos ou nulos foi, que é o restante, né, a diferença. Então, tem que calcular a diferença do total dos que votaram, dos que votaram pelo menos em algum deles, né? Que dá 180. Então, quer saber, isso aqui representa quanto percentualmente? Então, o total, 100%. 180, x. Vai dar x igual a 12%. Tá? Deixaria para fazer a divisão multiplicação lá na forma que a gente fez uma do simulado 3, tá? Só representa 180 vezes 100, depois dividido por 1.500, dá para cortar esses dois zeros. E vai dar para cortar mais coisas. Então, é letra A. Questão 9, que eu fui inventando para treinar a habilidade operatória aqui, de potência principalmente, tá? E os sinais. Então, eu vou fazer as primeiras partes, assim, porque depois só dá trabalho. É o tempo de fazer conta. Então, aqui, ó, estou destacando os pontos fundamentais, é isso aqui, ó, o menos não conversa com esse expoente. Tá? Então, o menos, todo mundo pensa, muita gente pensa, expoente para, o resultado ficar positivo, só se acontecer isso aqui, ó, o parênteses, tá? Isso aqui indica que o menos também está elevado ao quadrado. Então, aqui fica menos 2 ao quadrado é 4. Sobre, aqui sim, menos 4, expoente para fica positivo, porque o menos também é menos vezes menos, né? Regra de sinais, menos vezes menos fica mais. Então, aqui fica 16. Dividido, aqui também, todo mundo pensa, qualquer coisa elevado na zero dá 1. Mas aqui, ó, não está assim, ó. Aqui é 2, 3 ao quadrado. Se fosse assim, aí beleza. Só que esse 3 aqui, ó, sem o parênteses, não tem relação nenhuma com zero, só o 2, ó. Então, a gente vai fazendo de cima para baixo, ó. 2 na zero é 1. Então, vai ficar 3 na 1, que é o 3. E 5 na menos 1, aqui tem 5 sobre 1, né? Tudo está na menos 1, então inverte. Aí vai ficar 1 sobre 5, tá? Deve ficar 1 sobre 5 na 1, que é o próprio 1/5. Então aqui já dá um desconforto, né? Fração com fração, não tem problema. Esse traço da fração indica a divisão, ó. Seria isso aqui, 3 dividido por 1/5. Divisão de frações, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso aqui vai dar 15. Tá? Então vamos representar isso aqui, mas vamos continuar aqui, né? Menos, esse menos fora do parênteses. Esse menos aqui eu vou deixar para depois, quando eu desenvolver a potência, que não vai ser agora por causa que tem esse cara aqui, ó. Então, por enquanto, eu vou deixar tudo representado aqui, a mesma coisa, ó. 3 sobre 1 vai ficar 1 sobre 3 na 2. Então, aqui está todo 3 na menos 2. Ó. Tá? Quando não tem nada, tem 1, que não precisa estar representado, mas ele existe. Tá? Como não está representado, não tem parênteses. Mas é tudo isso aqui que está na menos 2. Tá? Vai ser tudo isso aqui, inverte a base. Ó. Daí vai ficar 1 nono. Tá? Isso aqui tudo na 3. Isso aqui de novo, ó, 2 sobre 1 nono. Esse traço da fração indica a divisão. É a mesma coisa que 2 vezes 9 sobre 1, que dá 18. Tá? Então agora vamos apresentar isso aqui já na forma simplificada. Vai ficar menos 1 sobre 4, dividido. Aqui a gente viu que é 15, menos. Então aqui vai ficar, essa divisão aqui já deu 18, menos 18 na 3. Tá? Então aqui vocês continuam. Tá? Aqui tem que, isso aqui realmente vai ficar negativo, aí menos com menos vai ficar mais. Aí vai ficar mais 5.832. E aqui a divisão de frações é a primeira vezes o inverso da segunda. Aí que multiplica, aí vai dar um MMC gigante. Tá? Mas no fim das contas vai chegar a alternativa B. E ainda no final tem que fazer a divisão lá da fração, ó, e os números bem parecidos. Então é uma questão difícil pela questão do tempo, né? E tem que ter muita atenção aqui. Ou difícil ou média também, porque tudo é questão do tempo aqui, tá? Porque as propriedades vocês já dominam. E a última questão, questão 10.
a gente tem uma quantidade de 900 mil reais para ser dividida em partes proporcionais aos números 4, 5 e 6. Então tem 3 partes. O somatório dessas partes vai nos dar 900 mil reais. Como não diz nada em partes diretamente proporcional, tá? Então o número maior, que é o 6, vai receber mais dinheiro. O menor vai receber mais. Se fosse em partes inversamente, seria, só para a gente lembrar, inverso. Se fosse inverso. Daí, para ser inverso, tem que estar dito aqui em partes inversamente proporcionais. Tá? Se for direto, ou vai estar dito em partes diretamente proporcionais, ou não vai estar dito nada. Daí a gente pode deduzir com tranquilidade que é direto. Então, o total, se fosse em idades, por exemplo, quem é mais velho vai ganhar mais. Aí é somar o total de idades. No caso não é idade, é números, em parte diretamente proporcional aos números 4, 5, 6. Então o maior número vai ganhar mais dinheiro. Tá? Se fosse aqui, ó, o maior número vai ganhar menos dinheiro. O menor número vai ganhar mais. Aqui é inverso. Tá? O nosso caso aqui é direto. A menor dessas partes é, então quer saber só o A, que é a menor. 900 para 15. Aí multiplicando aqui, né, deixa para dividir depois no final. 915 dá para simplificar também antes aqui. Então vai chegar no valor de A igual a 240, que dá a alternativa B. Tá? Então na sequência aí das aulas eu vou disponibilizar as resoluções dos outros simulados aí. Falou, bom estudo aí.